Olá, meus amores, vamos para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Flávia e hoje vamos estudar sobre multiplicação de radicais. No estudo da segunda propriedade dos radicais, vimos que quando nós temos uma raiz quadrada, um exemplo aqui, uma raiz quadrada de 4 vezes 9 é a mesma coisa de eu separar elas esses dois números em duas raízes. Fica igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. Logo, podemos escrever que raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9 é igual a raiz quadrada de 4 vezes 9. De forma análoga, nós temos uma raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 6. Como é que vocês iriam responder se fosse uma atividade para ser resolvida? Como o meu índice ele é igual, o que é meu índice? Vocês lembram que eu expliquei que é esse númerozinho que vem dentro da raiz. Como são iguais, eu vou repetir ele e multiplico os números que estão dentro da raiz. 2 vezes 6, 12. Da mesma maneira, é o outro exemplo que eu tenho embaixo. A raiz quinta de 6 vezes a raiz quinta de 11. Vou repetir o meu 5, que é a minha raiz quinta. E 6 vezes 11 é 66. Agora, embaixo, eu tenho 2, que multiplica a raiz de 5, vezes raiz quadrada de 7, vezes 3, raiz quadrada de 10. Eles têm a minha raiz quadrada, todos são iguais, com os mesmos índices, que é uma raiz quadrada, até 2. Então, primeiro eu multiplico os números que estão fora da raiz, que no caso é 2 vezes 1 vezes 3. 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 3, 6. Depois, eu vou multiplicar os números que estão dentro da raiz. Quais são eles? O 5 vezes a raiz quadrada de 7, vezes a raiz quadrada de 10. 5 vezes 7, 35. E 35 vezes 10, 350. Então, coloco a minha raiz e coloco o meu resultado, certo? Agora, vamos para o próximo. Se os radicais tiverem índices diferentes, devemos reduzi-lo ao mesmo índice e depois efetuar a operação. Acompanhe o exemplo. Aqui nós temos o exemplo nós temos a raiz quadrada de 2 vezes uma raiz cúbica de 5. Como é que a gente temos que fazer? Pegamos a nossa raiz, temos primeiro que colocar no mesmo índice, então eu multiplico 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 5, 10. Certo? Da mesma maneira, no segundo exemplo, eu tenho 2 que está multiplicando a raiz quadrada de 3, vezes 5 que está multiplicando a raiz quarta de 6. Então, eu pego 2 vezes o 5, que dá igual a 10. Depois, eu venho e multiplico os números que estão dentro da raiz, o meu índice. 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 6, esse 3 vezes o 6, 18. Certo? Em alguns casos, podemos simplificar uma expressão que envolva radicais utilizando a propriedade distributiva. Veja alguns exemplos.
Nós temos aqui o exemplo, tem raiz quadrada de 3, que está multiplicando a raiz quadrada de 2 e mais 5. Se eu pegar e multiplicar a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, é a mesma coisa de eu colocar aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Certo? E se eu multiplicar a raiz quadrada de 3 vezes 5? Tem um sinal de mais, coloco. Então, vai ficar 5 raiz de 3. Não vou poder multiplicar, porque tem um número que está sem raiz e o outro com raiz. Então, não posso multiplicar o 5 vezes 3. Coloco o 5, que vai multiplicar a raiz de 3. Só isso. Aqui o 5, que vai multiplicar a raiz quadrada de 5, que está multiplicando a raiz quadrada de 7. Coloco a minha raiz. 5 vezes 7, 35. Menos a raiz de 5 vezes raiz de 5. 5 vezes 5 é 25. Eu tenho a raiz quadrada de 35, uma raiz quadrada exata? Não, então vou repetir ela. Menos a raiz quadrada de 25 é 5, certo? Agora aqui, da mesma maneira, vou fazer com os dois. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes menos raiz de 5, menos 2 raiz de 5, mais raiz quadrada de 5 vezes 3, vai dar 3 raiz de 5. E raiz de 5 vezes raiz de 5, dá raiz quadrada de 25, certo? Eu tenho a minha raiz quadrada de 25, que vai dar 5. 6 menos 5, 1. Menos 2 raiz de 5, mais 3 raiz de 5. Posso diminuir aqui, que vai dar só uma raiz de 5, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.